acontecer algum milagre aqui hoje. Em nome de Jesus, né? Amém. É bom estar aqui, né, irmão? Junto com os irmãos, né? Para podermos aprendermos um pouco mais do Senhor aqui juntos. E eu confesso aos senhores que eu busquei uma palavra, né? Pudesse realmente ir ao encontro do anseio da igreja, ir ao encontro realmente daquilo que o Senhor quer falar com cada um. Comecei a buscar a palavra do Senhor, e o Senhor há muito tempo tem falado comigo sobre uma palavra, né? Está lá em Êxodo, fala sobre o vingador de sangue, sobre cidade de refúgio. E eu comecei a meditar sobre isso aí, buscando entendimento para trazer à igreja. Durante a semana eu tenho lido, tenho buscado algo. Quando foi na sexta-feira, eu estava dando um estudo bíblico, frente à TV, uma coisa muito interessante, mas que não tinha relação com aquilo que o Senhor fez comigo. O Senhor me tomou de uma maneira ali, eu nunca havia sentido a presença do Senhor. Eu comecei a chorar, com grito, ruído. Graças a Deus eu estava só, porque se tivesse alguém em casa, as pessoas talvez não entendessem, porque é uma coisa talvez difícil da gente ver, como se alguém tivesse morrido, como se uma pessoa muito querida tivesse morrido na minha família. E eu comecei a chorar, e eu não me contia, não tinha como me conter. Eu peguei um pano de prato, coloquei no meu rosto, comecei a gritar. E eu fiquei realmente com medo, né, irmão? Porque eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí eu pensei na minha família, nos meus filhos, né? Liguei para minha esposa. E ao final o Senhor me fez entender que aquela situação era em virtude de um parente meu que tem passado por uma situação difícil. Nós temos estado preocupados. Mas eu digo que no momento que o Senhor me levou a essa situação, eu não estava pensando, eu não tinha realmente nenhuma relação com isso. E aí o Senhor me fez mudar completamente a palavra. E me trouxe uma palavra para nós falarmos sobre família, sobre a nossa família, sobre o resgate da nossa família. Nós temos sofrido ataques, né? Muitos ataques. A família tem sido realmente atacada e às vezes a gente não percebe, né, irmão? A gente está envolvido em tantas coisas, em buscar um trabalho melhor, em comprar um sofá melhor, em comprar uma TV de 60 polegadas, que agora na Copa eu vou comprar uma de 60, e se o Brasil ganhar, irmãos, eu não estou fazendo oração contrária, mas eu gostaria até que perdesse, a pessoa vai ganhar até uma por R$1. E muita gente já comprou até a TV de 60, esperando ganhar a outra, né? E a gente tem se lançado aí, tem trocado geladeira, tem trocado carro, tem trocado a casa. E às vezes a gente está pensando que a nossa felicidade está nessas coisas, né? A gente tem buscado isso aí para trazer um certo acomodamento ao nosso coração, ao nosso sentimento de felicidade, né? O nosso casamento eu até falei, pô, Senhor, mas eu tenho falado sobre família na rede de casais, e quem viu aqui, né, viu que o tema tem sido esse, e aí eu vou falar de novo sobre família, mas eu creio que talvez nós precisamos ouvir, porque o Senhor assim entende que é necessário a gente entender que a família é o bem mais precioso que nós temos. E aí, irmão, nós temos lançado aí numa busca incessante em satisfazer o nosso ego, satisfazer a outra pessoa de uma maneira, irmãos, às vezes que a gente acha que as coisas elas vão tomando o lugar realmente do ser, o ter mais prestígio do que o ser, e a gente começa a ter um celular de última geração e começa a querer dar presente para as pessoas também, com o intuito de agradá-las, de trazer uma felicidade, irmão. Mas eu quero falar de dois princípios, simplesmente faz com que o nosso lar seja feliz. A felicidade, muitas das vezes, irmãos, a gente tem aquela perspectiva de casar para ser feliz, de casar para construir um lar. Eu preciso de uma companheira para ser feliz. O que me falta é um companheiro. O que me falta é realmente uma pessoa para me ser feliz. Esse princípio é errôneo, irmão. Ninguém pode buscar a felicidade fora de si. A felicidade ela tem que estar dentro de nós. Se eu quero realmente fazer alguém feliz, irmão, eu tenho que estar feliz. Eu não posso casar para buscar minha felicidade. Eu não posso buscar um companheiro para me ser feliz, porque a minha condição social é muito baixa.
nos deparamos com os casamentos destruídos, com lares destruídos, os nossos filhos perdidos, né? Porque não estão vendo mais referencial de vida na nossa vida como pai e mãe. E a gente está enchendo a nossa casa de bens. É sofá novo, é celular última geração. Eu não estou dizendo que essas coisas não são boas. São boas sim. E amém, nós temos que ter também. A gente não pode transferir, irmão, né? É comum hoje, infelizmente, os pais, pela sua ausência, dada a dificuldade de correr atrás o tempo todo, começar a encher o filho de presente, videogame de última geração, TV, coloca um TV plasma, aí ele já quer um tablet, ele já quer... E aí a gente começa a dar o presente, mas a nossa presença realmente a gente não tem em casa. A esposa não tem a nossa presença, a família está sendo todo momento bombardeada. E a gente só vai dar conta, irmão, que essas coisas estão acontecendo quando a luz amarela acende e às vezes a luz vermelha. Quando o nosso filho, irmão, começa a sair da escola, quando a nossa filha começa a sair de casa mais cedo, começa a mudar os horários, a luz começa a acender. E nós vamos dar conta que tudo aquilo que nós temos em casa, tudo aquilo que nós falamos, não serviu para que o nosso filho se mantivesse firme aos pratos do mundo. A nossa família está sendo assolada. E nós temos que levantar como soldados para defender a nossa família. Amém, amado? Oh, aleluia. Todos nós temos uma expectativa de felicidade, queremos ser felizes. Né? Todos nós buscamos realmente a felicidade, queremos a felicidade, porque entendemos que a condição de feliz é uma condição de um êxtase realmente. Mas às vezes, irmãos, nós não sabemos como encontrar a felicidade. Nós buscamos a felicidade, mas não sabemos como encontrar. E o salmista, na sua sabedoria, lá no Salmo 128, ele começa a nos dizer o que nós precisamos fazer para sermos felizes. Você pode abrir lá a sua Bíblia? Se for possível. Eu vou ser breve, amém? Glória a Deus, mas eu espero que verdadeiramente o Senhor fale contigo nessa noite. Amém. Aleluia. Oh, aleluia. Salmo 128. Glória a Deus. Gostaria, assim, se fosse possível, né? Eu não vou me estender mais do que 30 minutos. Então, assim, se você pudesse realmente, nesses 30 minutos, desligar o seu telefone, né? Porque com certeza a pessoa mais importante, ela já está aqui. Amém? Então, assim, dá uma maneirada aí no Facebook, né, irmão? Dá uma desligada, né? Talvez seja por isso que a gente não tem ouvido o pai em casa. Talvez seja por isso que a gente não tem escutado o marido em casa. Talvez seja por isso que a gente não escuta a voz da esposa. Porque a gente está ouvindo muito o Facebook, está vendo muita imagem, né, irmão? Não deveríamos ver. Mas deixa o Senhor falar contigo nessa noite. É só 30 minutos. Depois, se você achar que deve, depois da igreja, você tem toda a liberdade de usar o seu tablet, o seu aparelho. O Salmo 128 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Glória a Deus. Continuar. E verás os teus filhos, de teus filhos, e a paz sobre Israel. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, a gente vê aqui, ele fala sobre dois princípios básicos que nós precisamos cultivar dentro da nossa casa.
Esses princípios, eles vêm antes da mulher frutífera, ele vem antes dos filhos como oliveira. Então ele está falando que virá uma bênção completa. A bênção é sobre você, é sobre o seu esposo, é sobre os seus filhos, é sobre a sua casa. Amém, irmão? E por que então que nós não conseguimos fazer com que isso, essa palavra, ela seja viva na nossa vida? Nós precisamos tomar posse dessa palavra e fazer com que a palavra ela tenha vida na nossa vida. Amém? Ele diz lá: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda no seu caminho. Oh, glória a Deus. E às vezes, irmão, nós precisamos entender que temer ao Senhor não é ter medo de Deus, não é ter um medo de Deus, mas é temer ao Senhor, é amar o Senhor de tal maneira que eu entendo que quando eu faço alguma coisa que vá ao encontro ao desejo do Senhor, isso me constrange, isso faz com que verdadeiramente eu me sinta mal. Temer ao Senhor é isso, é a gente entender que as nossas atitudes contrárias à vontade do Senhor, ela faz com que o Senhor verdadeiramente se entristeça. Nós precisamos ter esse temor dentro de nós. Nós sabemos que a Bíblia diz que o diabo, ele teme e treme, né? Então, quer dizer, o próprio diabo, ele teme a Deus, mas ele teme do poder destrutivo do Senhor. Ele sabe que os dias dele estão contados, que ele realmente tem que agir, fazer o mal o quanto ele pode, porque está contado os dias dele. Mas o temor do servo do Senhor ele é diferente. Nós sabemos que a palavra diz lá em Provérbios 1:7 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A palavra também diz que deu-lhes ordem dizendo: assim, andai no temor do Senhor, com fidelidade e inteireza de coração. Nós precisamos tomar essa palavra para nós. Nós precisamos entender, irmãos, que se não for assim, o nosso lar não vai melhorar, irmão. As coisas não vão melhorar. Não é a TV de 60 polegadas, não é a Copa do Mundo, não é o governo que vai operar, não é a presidenta, o presidente, não é nenhuma instituição. Se a igreja não se levantar, e nós como igreja não nos levantarmos para guerrearmos contra a nossa família, irmão, nós vamos sucumbir. Mas nós precisamos das nossas armas. Nós precisamos lutar, irmãos, com as armas que o Senhor tem nos dado. Não na força do meu braço, não como um ditador dentro de casa, para arrebentar, para bater, a minha palavra é final, o que eu falo acabou. Mas é no temor do Senhor, é na sabedoria do Senhor, é buscando entendimento, é buscando verdadeiramente, irmãos, congregar a família. Porque, irmãos, hoje o que está difícil é mantermos a família unida. Você consegue manter os filhos quando estão pequenos. Por quê? Porque depende de você, você é o provedor, você que sustenta. Mas quando ele cresce, vira homem, quando ela vira moça, ela não está mais nem aí, irmão. Ela sai a hora que quer, chega a hora que quer, e a sua voz acabou. Você não tem mais a autoridade sobre os seus filhos. E essa autoridade nós precisamos resgatar. Não é a autoridade ditatorial, mas é uma autoridade de Deus. É um reconhecimento do filho vendo o pai, um homem de Deus. É da filha vendo a mãe, uma mulher de Deus. É de nós juntarmos esforços para que verdadeiramente a família venha a ser vitoriosa. Nós não podemos entregar, irmãos, nenhum dos nossos membros para que o inimigo venha se apoderar da nossa família. E muitos de nós às vezes tememos a Deus, né? Eu não posso pecar porque realmente isso fere a santidade do Senhor. As pessoas até tentam, né? A gente até tenta não pecar às vezes, mas não basta só temer ao Senhor. Ele diz o quê? O que teme e anda. O que teme e anda. O que teme e anda. O que teme e anda no seu caminho. O que teme e anda. O que teme e anda. Nós precisamos andar. Nós não podemos mais parar, ficar parados, estacionados, né, irmão? Muitas vezes nós ficamos em casa, tememos o Senhor, somos crentes, somos homens, mulheres de
Deus, mas o inimigo ele tem tentado anular, irmão. Ele tem tentado anular de tal maneira, irmãos, a nossa autoridade dentro de casa. Que nós, como pai, às vezes, não conseguimos colocar um ritmo dentro de casa de oração, de célula, de busca, de leitura de palavra. Irmãos, muitas das vezes a Bíblia diz que aquele que mais é dado, mais será cobrado. Se a autoridade está sobre nós, pais, está sobre você, jovem, que tem discernimento. Eu falo aqueles que conhecem a palavra. Se a autoridade está sobre a sua vida, você que conhece a palavra, cabe a você realmente fazer a diferença. Irmãos, as coisas não vão mudar. Só da gente vir ao culto é uma bênção. Tem peça, tem louvor, eu adoro, tem tudo. Mas eu quero que a minha família prevaleça. Eu quero que meus filhos sejam verdadeiramente oliveiras, como a palavra diz, que eles têm que ser oliveiras. E quando a Bíblia fala de oliveira, irmão, está falando de quantidade, de força, está falando de bênção, está falando de prosperidade. A palavra diz que a minha esposa ela será como uma videira. A videira é uva, né, irmão? Não vai ser doce. Tem que ter uva amarga. Deve ser horrível, né, irmão? Imagina uma mulher amarga, como vinagre, né, irmão? Mas por que será que ela se tornou amarga? Por que será? Tanta promessa, nunca vê mudança em casa, né? Tantas promessas do homem, nenhuma cumprida, né? Bom, nós temos que fazer com que a nossa esposa seja uma videira, uma uva doce e suave. Quando a Bíblia fala de videira, ela está falando de alegria, está falando de doçura. Quantas casas amargas, quantos lares amargos? Por quê? Está faltando realmente, irmãos. Está faltando a gente entender a palavra do Senhor. Entender que só existe esse princípio. Não tem outro princípio, irmãos. E nós precisamos então caminhar. E caminhar fala de deixar algumas coisas, né? Caminhar, a gente está preso, a gente está amarrado, as amarras, aquilo que tem nos prendido às vezes, aquilo que tem impedido a gente de dar o primeiro passo. Todos nós temos vindo aqui à igreja há muito tempo, até uns mais 30, uns 20, outros 2 dias. Mas, irmãos, infelizmente, a gente se depara às vezes com situações que nos pegam de surpresa. A gente fala, Senhor, mas isso vai acontecer na minha casa. Eu pensei que isso ia acontecer na casa do irmão tal, e agora meu filho está nessa situação. Senhor, eu pensei que isso não fosse acontecer comigo, a minha esposa me largar. Eu pensei que isso só acontecesse com o irmão fulano. Senhor, eu pensei que meu marido não fosse me abandonar. Eu pensei que isso só acontecesse com a irmã ciclana. Isso está acontecendo dentro das nossas casas, porque a gente não tem se levantado realmente como atalaias para brigar pela nossa família. E se nós deixarmos, irmão, isso vai ser uma constante. E aí vem um caminho. Eu vou finalizar aqui no caminho, né? Porque as outras situações, a videira e a oliveira, são consequências do temer e do caminhar. Ele diz, o caminho do Senhor é fortaleza para os ímpetos, mas ruína aos que praticam iniquidade. Provérbios 10, 28. E quando ele fala que o caminho é fortaleza, ele está dizendo que quando nós estamos no caminho, e nós sabemos que o caminho é Jesus, né? A palavra já nos ensinou isso. E quando estamos no caminho, nós estamos seguros, nós estamos na fortaleza, nós estamos debaixo verdadeiramente das mãos poderosas do Senhor, nós estamos cobertos, nós estamos protegidos pelo Senhor. Precisamos estar no caminho, precisamos buscar o caminho. Mas caminhar, irmão, implica em muita coisa. Nós temos visto, né, irmão? Irmãos, é só isso aqui. Acho que eu estou na primeira página, tem mais umas 50. Mas a gente vai chegar lá. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel. Amém, Jesus. Mateus 7, irmãos, 14, né? Traz uma palavra dura pra gente, né? Ele diz assim: porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos
ou que vão entrar por ela. Onde diz que o caminho é apertado, o caminho ele é difícil. E caminhar, irmãos, é difícil. Caminhar numa direção, irmãos, nós temos que abrir mão, muitas das vezes, da nossa vontade, para entender aquilo que a família precisa. Nós precisamos estar apercebidos, irmãos, dentro da palavra do Senhor, para entender qual é a direção que nós temos que tomar, qual é a decisão. E muitas das vezes decisão ela implica em contrariar algumas situações dentro de casa. Muitas das vezes nós vamos ser mal compreendidos, mas nós temos que tomar algumas decisões duras, porque ele diz que poucos entrarão por esse caminho. Aleluia. Mas a Bíblia diz que é o caminho que vai nos levar, é o temor e estar no caminho. Então não adianta temer se eu não estiver no caminho, se eu não buscar estar no caminho. E o inimigo ele tem cauterizado as nossas mentes, né, irmão? A gente não tem conseguido realmente entender. O inimigo ele tem nos paralisado, tem nos aleijado muitas das vezes da vontade do Senhor. Tem nos tirado realmente, irmão, a coisa mais preciosa, que é o amor familiar. Amor pelo irmão, amor pela irmã, amor pelo pai, amor pela mãe, meu Deus, amor pelo filho. Nós temos visto aí, irmãos, que o inimigo está fazendo. Ele está fazendo com que o amor de muitos se esfriaria. Nós temos visto coisas que a gente sabe que elas iriam acontecer, porque a Bíblia diz que iriam acontecer. Nos últimos dias, os filhos matariam o pai, pai mataria filhos. Ele fala, meu Deus, o que é isso? A falta de amor. A palavra do Senhor nos diz, irmão, que todo dia vai cessar. A sabedoria humana, os intelectuais, todo o saber humano, os cientistas, pesquisa, tudo aquilo que vão ter construído, um dia vai cessar. A Bíblia diz que aqueles sábios da palavra, os homens pregadores de multidão, porque essa palavra vai cessar. A Bíblia diz que aqueles que têm curado também um dia vai cessar. A Bíblia diz que tudo vai cessar, mas que vai permanecer três coisas: a fé, a esperança, e que a maior delas é o amor. Nós vamos levantar nosso amor pela nossa família. Nós não entendemos o que é o amor. Amor é algo que transcende o entendimento humano, irmão. O amor não é aquilo que nós sentimos pela nossa noiva e depois esposa, que é algo tremendo, e vice-versa. Mas o amor que eu estou falando, ele transcende esse entendimento. É um amor que vai muito além disso. É um amor que é capaz, irmão, de nos levar a fazer algo por alguém que nós jamais conhecemos, por alguém que nós nunca ouvimos falar. Mas nós somos capazes de tirar a roupa do corpo e doar para essa pessoa. Nós somos capazes de ir no nosso celeiro e doar algo para aquele irmão. Irmãos, o Senhor diz que o amor ele vai prevalecer. E a Bíblia ainda diz, irmão, que se eu fosse um homem rico e abastado, e que pegasse toda a minha fortuna e desse aos pobres, nada disso adiantaria se eu não tivesse amor. A Bíblia diz que se eu pegasse o meu corpo, o meu ser, irmão, e me lançasse no fogo, nada disso serviria sem amor. Nós precisamos realmente clamar pela nossa família. Nós precisamos buscar o amor genuíno. A palavra do Senhor, irmãos, nos diz que tem uma pessoa que ama cada um que cristão, mas ama de verdade. Ama muito mais do que a nossa mãe. Ama muito mais do que o nosso pai. Ama muito mais do que a nossa esposa, do que os nossos filhos. Aleluia, Jesus. E diz que essa pessoa tem chegado diante do Senhor com gemidos inexprimíveis. Cada um de nós. Glória a Jesus. Amém.
você vai fazer com essa palavra. Sei o que você vai realmente entender disso que está sendo falado. Oh, Jesus, tu és santo. Mas eu gostaria que, em nome de Jesus, o Espírito Santo tomasse de uma maneira, irmãos, que pudesse fazer com que você sentisse o que é o choro inexprimível, o choro da alma. Irmãos, por alguém, por alguma vida, ou talvez pela tua esposa, pelo teu filho, por alguém da tua família, que o Senhor te levasse verdadeiramente a ter um encontro verdadeiro e genuíno. Bom, porque nós não sabemos realmente o que vai acontecer no instante segundo, nesse instante, nesse segundo que virá a seguir. A gente tem visto falar da morte, a morte tem batido, tem assolado aí, e a morte não é real. Aleluia. Nós precisamos entender que o Senhor tem buscado adoradores verdadeiros que adorem em espírito e em verdade, pessoas que têm se entregado ao Senhor. O Senhor não está buscando nenhum religioso. O Senhor não quer homens e mulheres que são robôs. O Senhor conhece os sentimentos, as emoções, nossas limitações, os nossos medos, as nossas fraquezas. Mas Ele tem falado: lança sobre mim. Lança sobre mim. Que às vezes nós vacilamos, irmãos? No momento da dificuldade, no momento da adversidade, a gente começa a questionar: será que Deus vai fazer mesmo? Será que isso vai acontecer mesmo? Irmãos, eu pude sentir que o Senhor Ele usa cada um de uma maneira especial. E o Senhor, com certeza, Ele vai te fazer buscar na tua mente uma situação que verdadeiramente precise realmente de um clamor, de um choro. Alguém que... As coisas estão tão difíceis hoje, né, irmão? Que a gente não consegue mais chorar. A gente não consegue chorar por nada mais. A gente está tão empedrecido o coração que a gente está vendo as pessoas sendo assassinadas aí na rua. A gente acha normal. O cara tomou 2 tiros, normal, cai ali, normal. A gente começa a ficar empedrecido o coração, né? O amor vai se esfriando, a gente vai achando que as coisas são normais. E isso é normal, realmente, isso vai acontecer. A gente não consegue chorar, a gente não consegue clamar realmente. Mas também. Coloca de pé, minha amada. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Irmão, apaga a luz aí, por favor.